Tá legal, galera. Vamos gravar uma aula de efeito Doppler. Essa cai bastante. Enem, Federal da Santa e Bela Catarina. E na Federal da Santa e Bela Catarina ela cai teoria e cálculo. Geralmente no Enem é mais teoria, tá? Vamos trabalhar efeito Doppler. Então assim, ó, primeiro, palavras-chave durante os exercícios, você vai ver que eu vou sempre falar isso, que me ajudam a tirar as dúvidas de efeito Doppler. As perguntas são, tem aproximação ou afastamento? Você vai ver que isso ajuda muito você, tá? Sempre se autoindague, tá havendo aproximação ou afastamento? Professor, aproximação, afastamento com o quê? Já vou mostrar. Outra coisa que é interessante, pegadinha clássica, efeito Doppler ocorre só com o som. Errado. Falso, cacaca, sujo, tira da boca. Efeito Doppler pode acontecer tanto com a luz, uma onda eletromagnética, como o som, uma onda mecânica, tá? Então, efeito fotoelétrico, efeito Doppler, desculpa, pode acontecer com as duas. Efeito fotoelétrico é outra coisa, tá, gente? Esquece efeito fotoelétrico, eu tava dando aula de efeito fotoelétrico agora. Efeito Doppler pode acontecer tanto com onda sonora quanto com onda luminosa. Vamos dar um exemplo de efeito Doppler, tá? Para que a gente consiga ilustrar a situação. Imagine que você vai ter que usar muita imaginação. Vai ter que puxar muito. Vai ser muito difícil você imaginar isso. Imagine que você esteja cansado, tá? Mas cansado de estudar. Professor, tem que forçar muito a imaginação. Mas imagine que você esteja cansado e quer dormir o dia inteiro. Professor, mas na pandemia eu durmo o dia inteiro. Mas você quer dormir com a consciência tranquila? Porque muita gente pode até dormir, mas fica lá, ah meu Deus, ondas, matéria, energia, onda, A com A, B com B. Então assim, você quer dormir tranquilo, tá? Mas você tem o sono leve. Vamos dizer que você tenha o sono leve. Eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos, a grande maioria tem um sono pesado, e eu tenho muita inveja, porque eu tenho sono leve. Nós que temos sonos leves, nós temos muita inveja de quem tem um sono pesado. Por quê? Vocês não acordam, velho. E a gente que tem que acordar por tudo. Aqui em casa só eu tenho sono leve. O gurizinho faz algum barulho no quarto, meu filho, a minha mulher não continua dormindo e eu acordo, tá? Faz um barulho na sala, minha mulher continua dormindo e eu acordo. Um barulho na cozinha, minha mulher continua dormindo e eu acordo. A gente tá fazendo sexo, minha mulher continua dormindo e eu tô ali, né? Isso é triste. Mas olha só, então imagine que você esteja cansado, quer dormir o dia inteiro e tem um sono leve. Então você vai se isolar. Você vai lá no interiorzão, lá no meio do mato, tá, que é chácara do sítio do vô, da avó, lá no meio do mato mesmo, interiorzão, longe, bem isolado. Mas não importa onde você esteja, não importa onde você vá. Mesmo estando o mais longe possível, mais isolado, só no meio do mato, sempre na hora do bem bom do soninho, aquela hora do mais gostoso, vai entrar um caminhão na rua onde você está dormindo vendendo alguma coisa. É batata, velho. Ou é o caminhão da pamonha, ou é o caminhão do produto de limpeza Deusa, ou é o caminhão do gás, ou o produto de limpeza Catarina, ou é o caminhão do picolé, que vende 85 picolés por 50 centavos. Eu não sei o que tem naquele picolé, que é tão barato assim. Então imagine que você está lá, dormindinho, e vem se aproximando da janela do teu quarto, o caminhão com o alto-falante ligado, anunciando o produto. Olha a freguesia, olha o picolé, vem. Baratinho, 85 picolé por 50 centavos. Moça bonita, não paga, mas também não leva, olha. E você dormindo, imagine, quando o caminhão vai se aproximando do seu quarto, você vai escutando o som mais alto ou mais baixo? Mais alto. Quando ele vai se afastando, mais alto ou mais baixo? Mais baixo, tá? Você respondeu certo, mas pensou errado. Você não sabe o que eu pensei? Adivinha o que eu tô pensando agora? Negotário. Gente, falar alto não é falar gritado. Lembra da aula anterior? Falar alto é falar agudo. A pessoa que fala alto fala agudo, fininho. E a pessoa que fala baixo fala grave. E realmente, quando o caminhão vai se aproximando da janela do seu quarto, você vai ouvindo um som mais alto, mais agudo. E quando ele vai se afastando, um som mais grave, um som mais baixo, tá? Porque você não está percebendo a frequência real, e sim uma frequência aparente, devido ao movimento relativo que existe entre a fonte e o ouvinte. Na verdade, o movimento relativo que existe entre a onda sonora e aquele que está
perceber aquela onda sonora. Efeito Doppler é sim com velocidade relativa, mas uma das coisas que as pessoas se enganam que acham que é só velocidade relativa entre fonte e ouvinte. Não, é velocidade relativa entre fonte, a onda emitida, e entre o ouvinte e a onda emitida. Nós vamos deixar isso mais claro para você. Mas as palavras-chave de efeito Doppler é se tem aproximação ou afastamento. Não confunda aproximação e afastamento com perto e longe. Eu posso estar perto de um objeto e estar me afastando dele. Eu posso estar longe de um objeto, mas indo ao encontro dele, me aproximando dele. Tem que tomar cuidado com isso. E da onde vem o efeito Doppler? Então, olha só, gente, vamos aqui, ó. Aqui, então, eu tenho uma fonte sonora. Vamos dizer que seja um som, mas Doppler não acontece só com o som, mas eu vou falar que é uma fonte sonora, emitindo um som. Essas linhas azuis estão representando as cristas da minha onda, tá? Na verdade, seriam as regiões de compressão, se for som, é uma onda longitudinal, mas não vamos entrar nisso, tá? E a distância entre duas cristas consecutivas, você sabe que é um comprimento de onda. E note como é regular a distância entre as linhas azuis. Sempre a mesma distância, né? Então, aqui, se eu tenho um comprimento de onda lambda, um observador aqui, nele também vai chegar um comprimento de onda lambda, as mesmas distâncias entre as duas linhas azuis, entre as duas cristas. Óbvio, ele está parado. Mas agora imagine que esse pontinho vermelho, que é a minha fonte de onda, comece a andar. Quando ele emite essa onda aqui, ele está parado, só a onda vai se afastando. Mas imagine que esse pontinho vermelho, que é a fonte, estivesse andando também nesse sentido. Você concorda que aquela onda que foi já emitida estaria sendo perseguido pela fonte essa que ia emitir outras ondas que iam ficar cada vez mais próximas daquela primeira emitida? Olha só. Note agora como as linhas azuis estão próximas uma das outras aqui. Por quê? Claro, é devido ao movimento dessa minha fonte. Ela emitiu a primeira onda, mas a segunda onda está sendo emitida com uma velocidade juntamente com aquela fonte. Se eu colocar um ouvinte aqui, ele vai perceber um comprimento de onda menor que esse cara onde a fonte estava parada. A fonte não está perseguindo a onda, emitindo outras ondas logo em seguida. Aqui está, né? Da mesma maneira que esse cara aqui ia perceber que as ondas estão mais distantes uma das outras, tá? Isso é movimento relativo. Isso é um movimento entre a onda emitida e a nossa fonte. Então, esse cara aqui não está percebendo um comprimento de onda igual a esse cara está a perceber. Ele percebe um comprimento de onda menor do que quando essa fonte estava parada. Já esse percebe um comprimento de onda maior, pois as ondas emitidas estão se afastando cada vez mais. Mas notem, frequência é o número de oscilações por intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo, aqui tem mais linhas chegando do que aqui, né? Aqui vai chegar frentes de onda primeiro que aqui, ou seja, a frequência de ondas percebida por esse ouvinte é diferente da frequência de onda percebida por esse cara. As ondas aqui se aproximam mais uma das outras, logo tem uma maior quantidade de frente de onda chegando aqui. Enquanto aqui tem no mesmo intervalo de tempo, ondas que têm um comprimento de onda maior. Menos comprimentos de ondas vão chegar nele no mesmo intervalo de tempo. Lembra, número de oscilações por intervalo de tempo é frequência. Esse percebe uma frequência de ondas maior do que a frequência que esse aqui está a perceber. Tá? Então, olha só, vamos lembrar de aulas anteriores. Quando muda a velocidade de uma onda? Quando muda o meio. Então imagina um cara fazendo um buzinaço. Como caiu na Federal, ele explicou. Ato de apertar constantemente a buzina. O cara que está a dirigir, ele está emitindo um som,
que tem um comprimento de onda estabelecido, velocidade onda, velocidade onda, velocidade onda. Vamos lamber ferida? Beleza. Mas esse carro está andando nesse sentido. Esse ouvinte, o carro está a se aproximar dele. Esse ouvinte, o carro está a se afastar dele. Esse ouvinte, ele vai perceber as ondas mais próximas uma das outras. Por quê? Sai uma frente de onda, o carro vem vindo e já solta uma outra frente de onda já próxima daquela primeira emitida. Então, o comprimento de onda, a distância entre duas cristas percebidas por esse, vai ser menor que o comprimento de onda que esse percebe, que não está nem se aproximando nem se afastando. Mas você sabe, quando muda a velocidade de uma onda, é quando muda o meio. E não muda o meio, então a velocidade continua constante. Mas esse cara percebeu um comprimento de onda menor. Para essa velocidade continuar constante, a frequência que ele percebe é maior. Contrapartida, esse cara aqui, o som, a fonte sonora está se afastando. O número de frentes que chegam nele é menor, a frequência que ele vai perceber é menor. Mas olha só, o comprimento de onda é maior, elas ficam mais afastadas uma das outras, mas o meio é o mesmo, a velocidade é constante. O comprimento de onda que ele percebe é maior, então a frequência que ele percebe é menor. Esse cara tem um som aparente mais alto, mais agudo, pois ele tem uma frequência aparente de percepção maior do que esse cara. E esse cara tem uma frequência aparente menor, ele escuta um som mais grave. Isso tudo é explicado pelo movimento relativo, mas note, quando eu trabalhei essas daqui, ó, quando eu trabalhei essas ondas aqui, eu sempre mostrei para vocês, olha como a onda, a velocidade da onda e a velocidade da fonte. Então eu estou trabalhando bastante com a velocidade da onda também. Isso é efeito Doppler. Mas olhem só, então eu tenho uma ambulância se aproximando de mim. Tem uma ambulância aqui? A gente tem uma ambulância? Não tenho uma ambulância, mas eu tenho um robozinho Lego. Então ele está soltando um som. Quando ele vem se aproximando de mim, ó, ele vai chegando perto, eu percebo que o comprimento de onda está diminuindo. Eu percebo um comprimento de onda aparente menor que o real. Se o comprimento de onda é menor, a frequência que eu percebo é maior, pois a velocidade continua a mesma, comprimento de onda menor, frequência maior. Eu percebo um som mais agudo, um som mais fininho, um som mais alto. Quando o robozinho se afasta de mim, os comprimentos de onda vão sendo, que eu percebo vão sendo cada vez maiores. A frequência de onda que chega em mim é menor. Então eu percebo um som mais baixo, um som mais grave. Então, olha, aproximando, velocidade da onda, a mesma. Porque não mudou o meio. Comprimento de onda menor, frequência maior, som mais agudo. Ele se afasta, a velocidade da onda a mesma, porque não mudou o meio. O comprimento de onda maior, a frequência menor, o som mais grave. Mas se esse robozinho ficasse dando voltas perfeitas ao meu redor, nem se aproximasse, nem se afastasse, o cabeção seria o centro do universo, não havendo aproximação nem afastamento, eu ia escutar a frequência real, porque para ter Doppler tem que existir ou aproximação ou afastamento. São as palavras-chave, tá? Muito obrigado, robozinho. Tem vários aqui, tem vários robozinhos aqui. Aqui, ó, é o quarto do meu filho. Ó, também tem o Deadpool, mas eu comprei porque eu gosto. É meu, mas eu falo que é deles porque eu sou meio velho para gostar disso. Então tá, gente, a frequência que o cara percebe, então, é uma frequência aparente, mas nós temos expressões para encontrar o valor dessa frequência aparente. Aí está a questão, olha só. Imagine que eu tenho uma ambulância, a ambulância está com a sirene ligada, tá? E então eu tenho um ouvinte. Isso aqui é um amigo meu que eu fiz a caricatura, professor Aloysio Mercadante Café. Mercadante eu inventei agora, né? Que é o nosso Papalego Aloysio, tá? A foto é um pouco mais bonita do que ele é realmente. Então, você vai receber uma expressão para efeito Doppler que é essa daqui que eu estou a apresentar para vocês, ó. A frequência aparente.
é igual à frequência real do som emitido ou da onda, lembra que efeito Doppler não é só para o som, mas como eu estou usando ambulância eu vou falar o som, vezes a velocidade da onda. Essa velocidade da onda, se eu estiver trabalhando do som, por exemplo, vai estar lá no formulário. Velocidade da onda de 340 metros por segundo. Nem sempre vai ser esse valor, depende de várias situações, mas geralmente eles colocam esse valor. Lembra que a velocidade do som depende do meio, depende da temperatura, da umidade, um monte de coisa. Essa aqui é a velocidade que o ouvinte vai estar correndo, essa aqui é a velocidade que o fonte vai estar correndo, ou não. E o problema é que a fórmula vem com esse mais ou menos. O que é esse mais ou menos? Professor, eu sei, quer dizer que é quase. Não, velho. Você, para substituir os valores que você vai receber e achar aquela variável que você quer, primeiro vai ter que arrumar a fórmula. E como que eu vou fazer para arrumá-la, tá? Gente, você vai ter que orientar a sua trajetória. Tem uma outra maneira que parece mais fácil, mas ela é uma maneira que não serve para todos os casos. Tem algumas exceções, né? Que é falar, tá aproximando, a frequência aumenta, vai ser mais aqui, menos embaixo. Daí ela não serve para todos os casos. E o problema é que a Federal Centro está cobrando as exceções. Então vamos ver um caso amplo, o caso que é o mais... Tá acabando a bateria aqui, deixa eu colocar. O caso que é o mais geral, tá? Para que a gente não erre quando cai isso pra gente. Então olha só, presta atenção. Para que você saiba os sinais, você vai ter que orientar a tua trajetória. E você vai sempre falar que é positivo do ouvinte para a fonte. Gente, pelo amor dos filhos que vocês têm, vão ter ou já têm, não sabem ainda. Eu não falei da esquerda para a direita, eu não falei da direita para a esquerda. Eu falei do ouvinte para a fonte. Você vai fazer uma reta, uma seta, e vai falar que é positivo do ouvinte para a fonte. Se o meu ouvinte estivesse aqui e a minha fonte estivesse do outro lado, o outro sentido que ia ser positivo. Mas não, ó. O meu ouvinte é esse papaléguas e a minha fonte é essa ambulância. Do ouvinte para a fonte, positivo. Eu vou dizer que a fonte está parada, é o exemplo que eu estou a dar. Eu tenho que saber o sinal aqui, ó. Se eu estipulei que do ouvinte para a fonte é positivo, eu vejo, poxa, o ouvinte está indo no sentido positivo, então, ó. Então, a velocidade do ouvinte vai ser mais. A velocidade da fonte sumiu, que eu falei que ela está parada. Vamos continuar com a fonte parada, mas nosso ouvinte agora indo para cá. Ó. Não importa para onde ele vai. Você vai indicar que o sentido é positivo sempre do ouvinte para a fonte. Do ouvinte para a fonte é positivo. Ele está indo para lá, no outro sentido, e então eu vou falar que a velocidade da fonte é zero, vou falar que ela está parada, daqui a pouco vamos fazer em movimento, vamos fazer todos os casos, mas daí eu vejo, ó, o ouvinte está indo no sentido contrário da trajetória, então ele está indo no sentido negativo. Beleza? Não, eu quero mais. Vamos falar que o ouvinte está parado agora e a fonte está vindo nesse sentido, não importa quem esteja andando. Você vai falar que é positivo do ouvinte para a fonte. Ó, esse sentido é positivo, como ele está vindo para cá, vou dizer que o ouvinte está parado, velocidade igual a zero, não vai me interessar, vai sumir aqui, e só esse sinal que me interessa, mas como ele está indo no sentido contrário da trajetória, vai ser negativo, tá? Vamos fazer outra. Agora a fonte está indo para cá, para esse lado. Não importa quem esteja andando, você vai ver, pô, o ouvinte é esse cara aqui. A fonte é esse cara aqui, eu vou falar que é positivo do ouvinte para a fonte. O ouvinte está parado, mas a fonte está indo no sentido positivo. Então na frente dela vem o sinal de mais. Vamos ver, ó. Se fosse assim, não importa quem esteja andando, para onde esteja andando, agora os dois vão estar andando, tudo bem. Mas é do ouvinte para a fonte que vai ser positivo, ó. Daí o ouvinte corre para esse sentido, sentido positivo. A fonte corre nesse sentido, sentido negativo. Então aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Assim como, ó, se esse viesse para cá e esse viesse para cá, o ouvinte ia ser menos, porque ele está indo no sentido contrário da trajetória. Trajetória essa que sempre vai ser orientada do ouvinte para a fonte, do ouvinte para a fonte, do ouvinte para a fonte, do ouvinte para a fonte. E a fonte que está indo no sentido positivo ia ser mais. Quer ver? Esse caso aqui, ó. Poderia estar acontecendo efeito Doppler? Sim! E é esse caso que a Federal vem a pedir. Tá? É esse caso que ela está pedindo, não em 2020, mas pediu anteriormente, a gente vai resolver também. Então, olha só. Se esses módulos de velocidades forem diferentes, vai estar tendo aproximação ou afastamento. E então vai haver efeito Doppler. Não importa quem esteja andando, não sei se eu já falei, mas é do ouvinte para a fonte que é positivo. Ó. Os dois estão no sentido positivo, então é mais e mais. Mas vamos fazer o seguinte, ó, faz de conta, pirlim pim pim, que ele diga que a velocidade da onda
é 340 metros por segundo. Então você vai enfiar 340 aqui. Mas se ele dissesse, por exemplo, que a velocidade do ouvinte é 20 metros por segundo e da fonte também 20. Então você coloca 340 mais 20, 340 mais 20. Opa, ia dar 360, 360. Uma coisa dividida por ela mesma vai dar igual a 1. Daí, ó, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. A frequência aparente seria igual à frequência real. Se os módulos dessas velocidades fossem idênticos, não existiria efeito Doppler. Olha o sentido contrário, ó. Agora, não importa quem esteja andando, sempre vai ser positivo do ouvinte para a fonte. Ah, mas os dois estão indo no sentido contrário da trajetória. Então, menos aqui, menos aqui. Uma coisa dividida por ela mesma, né? Se a velocidade do ouvinte fosse igual à velocidade da fonte, vamos dar exemplos de novo. 340 menos 20, 340 menos 20. Seria 320, 320. Se esses módulos fossem iguais, esse 20 eu inventei, a razão seria igual a 1 e a frequência aparente seria igual à frequência real. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer alguns exercícios, tá? Você vai ver que a gente vai aumentando gradativamente a dificuldade. Vai lá? UFSC 2020. Desde 2017, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentou a sinalização semafórica com sinal sonoro com travessia de pedestres com deficiência visual. O equipamento, figura abaixo, emite bips para indicar o sinal verde, tempo de travessia, e o sinal amarelo, advertência de encerramento de travessia. Abaixo encontra-se o quadro simplificado presente na resolução do CONTRAN, já vou mostrar, que mostra algumas especificações tais como intermitência, tempo entre 2 bips consecutivos e a frequência da onda emitida pela fonte sonora. Tá aí a tabela, né? Notem, senhores, olhem só. Início do tempo de travessia, pulso único que antecede o sinal sonoro de travessia. Aqui a frequência no início é de 2000 Hz. Daí na travessia ele tem um sinal de 1 Hz e aqui a frequência 2000 Hz, né? Só o bip, só a intermitência, né? Quando ele começa. E aqui tem 2 Hz. Lembra, a frequência ela anda junta com a altura. Então, se eu comparar 2 Hz e 1 Hz, quem é o som mais alto? 2 Hz. Quem é o som mais agudo? 2 Hz, que tem maior frequência. Mas vamos ler. Imagine other people. Nada a ver. Imagine 2 transeuntes que atravessam a rua em sentidos opostos. Um deles é um garoto que atravessa a rua no sentido do sinal sonoro. Teve aluno que interpretou sentido do sinal sonoro andando no sentido do som, da onda sonora. Não. O sinal sonoro é o aparelhinho que vai grudado no poste, tá? E o outro é um senhor cego que atravessa a rua com velocidade de 2 metros por segundo. Então, olha, eles estão em sentidos opostos. Se o garotão está se aproximando do poste, o senhor está se afastando do poste. Sobre o assunto abordado, verdadeiro ou falso? Vamos direto. Quando o garoto estiver na mesma posição da rua que o senhor, ambos percebem o som emitido pela fonte sonora com a mesma frequência? Olha só. Então, o garotão, isso aqui é o garotão, parece um senhor também, mas é o garotão. E esse aqui é o senhorzinho, tá? Eles estão andando em sentidos opostos. Um vem se aproximando do sinal sonoro, o outro vem se afastando. Quando o garoto estiver na mesma posição na rua que o senhor, ambos percebem percebem o som emitido pela fonte sonora com a mesma frequência? Não! Tá? Eles podem estar até no mesmo ponto, quando eu for analisar no mesmo ponto, mas acontece que o garoto se aproxima e o senhor se afasta. Então o garoto vai escutar uma frequência maior, perceber uma frequência maior, e o senhor uma frequência menor. Não confunda próximo e distante, não. É aproximação e afastamento. Então, olha, vamos até colocar aqui, ó, mesmo que esse senhorzinho, mesmo que o guri e o senhorzinho estivessem na mesma posição, o guri ia escutar uma frequência maior, o senhor uma frequência menor, porque o guri está se aproximando e o senhor está se afastando. Por isso que o item é falso. Vamos mais. 2.
O senhor percebe o som emitido pela fonte sonora com menor altura do que o garoto? Sim, porque o senhor está a se afastar, palavra-chave, afastamento, aproximação, e o guri está a se aproximar. Ele escuta o som mais baixo, pois ele está se afastando, um som mais grave de frequência menor, e o guri escuta um som mais alto, mais agudo, de frequência maior, pois se aproxima dessa fonte sonora, tá? É verdadeiro, beleza? A intensidade do som depende da frequência da fonte sonora? Não, não depende. Altura, frequência, nota musical. Lembra em aulas anteriores? Intensidade e amplitude. A intensidade é o volume do rádio. O garoto percebe o som da fonte sonora com frequência de aproximadamente 2023,5 Hz? Vamos fazer o cálculo. Do garoto ele quer. Então, olha, para fazer cálculo, a primeira coisa antes de qualquer coisa é orientar a trajetória. E você sempre vai orientar do ouvinte para a fonte. O ouvinte era o gurizão aqui, de 85 anos, esse meu gurizão aqui. É o guri, tá? Do ouvinte para a fonte que vai ser o meu sentido positivo. A fórmula vai estar assim, ó. A fonte sonora é o poste está parado, velocidade da fonte igual a zero. Mas agora eu tenho que saber se eu vou colocar mais ou menos aqui. Poxa, o guri está andando no sentido da trajetória. Então vai ser mais aqui. Arrumei a expressão. Arrumada a expressão, substituímos, né? A frequência real é 2.000 Hz, nós temos lá essa frequência na tabela. A velocidade da onda do som, que vai estar no formulário, 340, e o menino, o garoto, tem uma velocidade de 4, já vimos o sinal, realmente vai dar esse valor, o item é verdadeiro. 16. Para os dois transeuntes, a intensidade do sinal de travessia é maior do que a do sinal de advertência. Gente, intensidade é potência sobre área, depende da distância, né? Então eu não posso afirmar isso, é falso, tem nada a ver com a frequência, tá? É falso. Então depende, intensidade é potência sobre área, sendo que esse som vai ser uma onda tridimensional, uma esfera, tá? Como a gente viu lá em intensidade. Olha o 32. O som emitido pela fonte sonora para o sinal de travessia é mais agudo do que o som emitido pela fonte sonora para o sinal de advertência. Tem um aluno que falou assim, professor, mas eu não sabia qual eu pegava aqui, se era o pulso único que antecede. Você pode pegar quem você quiser. Se você pegar o pulso único, você vai ver que a travessia é 1 Hz, a advertência é 2 Hz. 2 Hz é mais agudo. Mas se você pegar a frequência do som mesmo, tá? Não aquele que de intermitência, aquele pulso que vem antes, ó, 2.000 Hz, 2.000 Hz, frequências iguais. Então os dois estão na mesma altura se eu pegar aqui, e se eu pegar aqui, quem tem uma maior altura é a de advertência, então de qualquer jeito é falso o item, tá? No ar, a velocidade do som emitido pelo sinal de travessia tem o mesmo módulo da velocidade do som emitido pelo sinal de advertência, de encerramento de travessia. Sim! Quando muda a velocidade de uma onda, quando muda o meio, é o mesmo som, no mesmo meio, mesma velocidade. Tá? É verdadeiro. Vamos fazer mais um? Essa questão deu um problema. Eu vou mostrar durante a resolução. Em uma escola, os professores foram desafiados pelos alunos para uma partida de futebol. O jogo ocorreu no campo de futebol 7 do bairro. Decorrido 30 minutos da partida, um dos professores lançou a bola para o atacante que estava impedido e o juiz acionou o apito. No exato momento do apito do juiz, alguém tirou uma foto. O professor de física percebeu que a foto poderia ajudá-lo. Na exemplificação de um fenômeno trabalhado em sala de aula. Vamos colocar minha cabeça aqui mais para baixo, porque eu acho que a testa já tinha sumido, né? Na imagem é possível observar o juiz e 3 jogadores, cada qual com as indicações de módulos e direções de suas velocidades. Velocidade do juiz, velocidade do jogador 1, velocidade do jogador 2, velocidade do jogador 3. Já vou mostrar a foto. Considere os vetores velocidade no plano do gramado e que o som do apito do juiz tem frequência de 500 Hz. Essa é a frequência real. É a real frequência do apito. É a frequência que o juiz, que nem se aproxima nem se afasta do próprio apito, que está na boca dele, está a escutar. Vamos ver o que ele diz. 01.
A frequência do som do apito percebido pelo jogador 1 é maior que a frequência real do som emitido pelo apito. Vamos ver? O jogador 1 está a andar para esse sentido com uma velocidade de 8 metros por segundo. O juiz está com uma velocidade de 4 metros por segundo. Palavras-chave: aproximação e afastamento. Está havendo aproximação ou afastamento entre o juiz e o jogador 1? Está havendo afastamento, porque o jogador 1, com uma maior velocidade que o juiz. Então o juiz está ficando para trás. Está tendo um afastamento. E se há um afastamento, ele vai escutar um som mais alto ou mais baixo? Mais baixo. Mais grave que o real. Se é mais baixo, a frequência que ele percebe é menor que a frequência real e não maior. É falso. Beleza? 02. A frequência do som do apito percebido pelo jogador 1 é de aproximadamente 494,2 Hz. Bom, agora tem cálculo. E esse cálculo, ele fez errado. E o gabarito tá errado. Tá sim, mas eles não tiveram mudança. E por que ele fez errado? Porque, na verdade, o cara que fez essa questão e gabaritou, ele nem resolveu o item 2. Ele só resolveu o item 8. E só uma parte do item 8. Porque ele tá com um raciocínio errado. Mas eu vou resolver a questão para vocês, tá? Esquece isso que eu falei por enquanto, daqui a pouco eu provo que ele tá errado. Ó, a frequência do som do apito percebido pelo jogador 1 é de aproximadamente 494,2 Hz. Vamos ver? Aqui está o jogador 1 e aqui está o juiz. Eu vou ter que usar aquela expressão da frequência, mas antes de qualquer coisa eu tenho que orientar a minha trajetória. Antes de eu falar, você fala. Você acha que vai ser do juiz para o jogador 1, o sentido positivo, ou do jogador 1 para o juiz? Não importa quem esteja andando, não importa como estão andando. Sempre será positivo do ouvinte para a fonte. A fonte é o juiz apitando, o ouvinte é o jogador que escuta esse apito. Então, positivo vai ser esse sentido aqui. Né? Então tá. Esse sentido. A expressão vai aparecer assim. Agora eu tenho que arrumar o sinal. Ó. Tanto o jogador 1 quanto o juiz estão no mesmo sentido da trajetória ou sentido contrário? Eles estão andando no sentido contrário. Então aqui vai ser negativo e aqui também o será. Está pronta a expressão matemática. Substituímos os valores. Ele deu a frequência real, 500 Hz. A velocidade da onda é o som que está no formulário. Eu tenho a velocidade do ouvinte, que é o jogador 1, que vale 8, e a da fonte, que é do juiz, que vale 4. Eu só substituo. Faço esse cálculo, deu 494,04 Hz. Gente, mas tem que apelar muito para essa aproximação da 494,2 Hz. Para 2? Da onde? Se fosse para 1 já era ruim. Mas ele falou que esse item é verdadeiro. Porque ele não resolveu o item 1. Ele não resolveu o item 2. Ele resolveu só o item 8, eu já vou te mostrar. Tá? Mas eu quero que você entenda a escolha da fórmula, tudo ali está certinho. Tá? Eu colocaria falso porque isso não é aproximadamente 494,2. Mas ele não errou por causa da aproximação, ele errou porque ele está fazendo um conceito errado. Quando chegar no item 8 eu vou mostrar. Mas antes, item 4. A frequência do som do apito percebido pelo jogador 2 é de 500 Hz. Lembrando que 500 Hz é a frequência real. Ele está dizendo que o jogador 2 está ouvindo a frequência real de 500 Hz. E ele quer te induzir a esse erro simplesmente pelo fato do jogador 2 estar parado. Daí ele faz com que o aluno pense, está parado, está escutando a frequência real. Palavras-chave do efeito Doppler, aproximação e afastamento. Quem é a fonte? O juiz. Quem é o ouvinte? O jogador 2. Está havendo aproximação ou afastamento entre os dois? Está. Está havendo o quê? Afastamento. Então a frequência percebida pelo jogador é de 500 Hz, que é real? Não. Se está havendo afastamento, ele está escutando o som mais baixo, mais grave, uma frequência menor que 500. É falso o item. Beleza? Item 8. A frequência do som do apito percebido pelo jogador 1 é a mesma percebida pelo jogador 2.
ficou em cima, mas está escrito que é a mesma percebida pelo jogador 2. Ele está dizendo que a frequência que esse percebe é a mesma frequência que esse percebe. Tá? Gente, já vou falar. Ele deu que é verdadeiro. Por quê? Olha o raciocínio que ele fez. Qual é a velocidade relativa de afastamento entre o juiz e o jogador 1? Poxa, esse vem a 8, esse vem a 4. É a mesma coisa que esse parar, esse aqui só correr a 4. A velocidade relativa aqui é 4 metros por segundo. E de afastamento. Qual é a velocidade relativa entre esses dois aqui também? Poxa, esse está parado, esse está 4, a velocidade relativa é de 4. E de afastamento. Ah, então as frequências que eles percebem são iguais. Foi aí que ele errou. Tá? E detalhe, ele só fez esse cálculo aqui, ó, para responder o item 02 também, porque lembra que no item 02 ele falou que a frequência aparente era aproximadamente 494,2 Hz, né? 0,2 Hz, a gente encontrou 0,04. Mas se você fizer só esse cálculo aqui, você vai ver que dá 494,18. E daí dá verdadeiro, tá? Qual foi o erro dele, gente? Ele está considerando o efeito Doppler só com a velocidade relativa entre fonte e ouvinte, e está errado. O efeito Doppler você tem que considerar a velocidade relativa entre a onda em questão e o ouvinte, e entre a velocidade da onda em questão e a velocidade da fonte. E eu provo para vocês que não vai dar o mesmo valor. Olha só. Primeiro, vamos fazer cálculo, temos que fazer a orientação, tá? Ele falou que é verdadeiro, mas olha só. Esse aqui nós já fizemos, né? Do juiz para o jogador 1. Lembra, o juiz é o ouvinte. Cavalo. O jogador 1 é o ouvinte, o juiz é a fonte. Onde vai ser positivo? Do ouvinte para a fonte sempre. Aqui está o ouvinte, aqui está a fonte. Esse sentido é positivo. Foi o que nós fizemos, né? Já fizemos esse no item 02, né? A gente já tinha descoberto os sinais e já fizemos e tínhamos encontrado 494,04 Hz. Que esse, ele disse lá no item 2 que era verdadeiro. Aproximadamente 494,2. Isso não é aproximadamente 494,2. Mas, na verdade, ele nem tinha feito esse cálculo. Ele só fez esse, ó, do jogador 2 e o juiz. Lembra? Qual é o sentido positivo? Sempre, sempre, sempre do ouvinte para a fonte. O ouvinte, que é nesse caso agora o jogador 2, e a fonte, que é o juiz. Aqui está positivo. Olha só a expressão. Agora o ouvinte está parado. A velocidade dele é 0. Em cima não vai me incomodar. E a fonte? A fonte tem velocidade de 4. Mas agora a fonte está indo no sentido da minha trajetória que eu falei que é positivo. Arrumei, substituo os valores. Olha, 494,18. Esse sim é aproximadamente 494,2. Então o que ele fez? Ele resolveu primeiro o item 08. E só resolveu do jogador, que é o que primeiro aparece, né? O jogador 2 e o juiz. E encontrou 994,18. Daí ele falou assim, como a velocidade relativa aqui entre o jogador 1 e o juiz é a mesma, 4 de afastamento, quando eu fizer esse cálculo também vai dar 494,18. Então quer dizer que o item 02, que ele só pede esse aqui, que ele já pediu, então é 494,18 também. Então, na verdade, ele só resolveu esse. Fazendo uma conclusão errada, pois as velocidades, ele concluiu que o efeito Doppler é só a velocidade relativa entre fonte e ouvinte. Não, velho, tá escrito aqui, ó. Velocidade relativa entre onda e ouvinte, velocidade relativa entre onda e fonte. Então, não são iguais, né? Nem aproximadamente. Mas ele deu que é verdadeiro. E ninguém entrou com recurso. O som do apito percebido pelo jogador 3 possui um timbre maior do que o timbre real do som do apito? Uai, eu falei alguma coisa de Doppler e timbre? Não, né? Por que não? Porque não tem nada a ver. 32. O jogador 3 escuta o som do apito com uma frequência de 500 Hz. Ai, meu Deus do céu, agora o jogador 3 está correndo de revesgueio. Ai, meu Deus, eu tenho que decompor. Gente, quais as palavras-chave de Doppler? Aproximação e afastamento. No instante da foto, e é isso que ele fala no enunciado, olha o juiz e olha o jogador 3. Está havendo aproximação no instante da foto ou afastamento? A aproximação. Então ele está escutando uma frequência igual a 500, maior que 500 ou menor que 500? Maior que 500. Tá? Então o item se faz falso, não é uma frequência igual a 500. A frequência do som do apito percebida pelo jogador 3
no instante da foto, é maior que a percebida dos... é maior do que a frequência do som do apito percebida pelo jogador 1. Velho, aproximamento de revesguei. Palavras-chave, aproximação, afastamento. Na hora da foto, o jogador 1 está se afastando. E na hora da foto, o jogador 3 está se aproximando do juiz. Mas e depois? Depois não me interessa. Cada um vai para casa tomar banho depois, não me interessa. Mas no instante da foto, esse se afasta e esse se aproxima. Se esse se aproxima e esse está se afastando, esse escuta uma frequência maior que esse. É verdadeiro. Beleza? Então, assim, foi uma questão muito bem... Não foi bem feita. Ela foi bem imaginada, mas o conceito errado estragou a questão. Tá? Vamos continuar. Vamos fazer mais. Pedro, que é muito interessado em física, está sentado em um banco às margens da Avenida Beira-Mar Norte, em Floripa. Ele observa diversos eventos e faz as seguintes anotações. Quem nunca, né? Ó, anotação que todo mundo faz quando está sentado na beira-mar. A frequência do som da sirene de um carro de polícia que se aproxima é diferente da frequência do som da sirene quando o carro está parado. Ninguém faz isso, mas tudo bem. A frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, abre parênteses, ato de apertar continuamente a buzina, fecha parênteses, é diferente da frequência do som da buzina quando o carro está parado. Trecho. A frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alterações. 4. A frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alterações, nem mesmo quando o vento sopra. E isso é importante. Nem mesmo quando o vento sopra. Lembra? Quando muda a velocidade de uma onda, quando muda o meio. O que é mudar do meio? A onda passa do ar quente para ar frio, é uma mudança de meio? É. A onda sai da parte funda para uma parte rasa da piscina, é uma mudança de meio? É. A onda está num local que não tem vento, depois para um lugar que tem vento? Também é, principalmente o som, que é uma onda mecânica, que depende da velocidade das partículas que vão transmitir esse som longitudinalmente. Mas vamos ver o que ele pergunta. Ixi, Maria, já coloquei até a resposta. A anotação 1... Ah, não coloquei não. Aqui é a anotação 1. A anotação 1 está correta? Vamos ver. A frequência do som da sirene de um carro de polícia que se aproxima é diferente da frequência do som da sirene quando o carro está parado. Sim, é correto. Vamos ver se está escrito por que correto. Porque quando o carro de polícia se aproxima, o comprimento de onda do som da sirene é aparentemente encurtado. E a frequência percebida é maior. Sim, é verdade. Lembra aquela animação que eu mostrei para vocês. 02. A anotação 2 está correta? Vamos ver a anotação 2. A frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, ato de apertar continuamente a buzina, é diferente da frequência do som da buzina quando o carro está parado. É verdadeiro, tá? Por quê? Vamos ver se o porquê tá certo. Quando o carro se afasta, o comprimento de onda do som da buzina não se altera. Apenas diminui o número de frentes de onda. Se altera, sim. Elas vão ficando mais espaçadas quando há o afastamento. Lembra aquela animação que eu fiz com aquele professor lá, que é o meu amigo lá, orelhudo, quando ele está aproximando e quando está se afastando? É falso o item. A anotação 3 está incorreta? Vamos ver. A frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alteração? Está correta. Parado em relação a ele, está vindo a frequência real. E então a observação está correta. E ele está falando que está incorreta? Então é falso. 08. A anotação 4 está correta? Vamos ver. A frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alterações. Nem mesmo quando o vento sopra. Vamos ver. A anotação 4 está correta? Está. Tá? Está correta. Mas, professor, e quando sopra o vento, o que muda? Muda a velocidade do som. Mas não muda a frequência, porque a frequência só muda quando muda a fonte. E não está mudando a fonte. Tá? Então, a anotação 4 está correta? Está, porque o vento em movimento altera apenas a velocidade da onda, isso, mas não altera a frequência do som da sirene do carro de bombeiros. É verdadeiro. 16. A anotação 2 está correta? A frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, ato de apertar continuamente a buzina, é diferente da frequência do som da buzina quando o carro está parado. Está correto. O buzinaço, por quê?
porque quando o carro se afasta, o buzinaço provoca ondas de choque que alteram. Nada a ver, não falei nada disso porque não tem nada a ver. Tá? É falso. Tranquilo? Vamos fazer mais agora de cálculo, mais Paraná. Paraná gosta disso. Eu sei que muita gente vai fazer vestibular no Paraná. Um carro da polícia rodoviária encontra-se parado à beira da rodovia, com o objetivo de fiscalizar a velocidade dos veículos. Utilizando um aparelho sonar, o policial envia ondas sonoras de frequência F, acima do limite audível, acima de 20 mil Hz, né? Ultrassom. Essas ondas são refletidas pelos automóveis e posteriormente detectadas por um dispositivo receptor capaz de medir a frequência aparente da onda percebida. Então eu vou emitir, tô lá com o aparelhinho no meio dos arbustos, com mato no cabeça para ninguém me ver, eu imito, bate no carro e volta, o meu aparelho capta e consegue fazer um cálculo para determinar a velocidade daquele automóvel. Ao observar um veículo, e note que ele sempre vai ficar de frente para você ou fazer quando você passa, né? Uma questão que caiu na UDESC, um avião passava perpendicularmente ao sensor que detectava o automóvel. O Doppler não funciona, porque naquele intervalo de tempo que ele reflete não está tendo nem aproximação nem afastamento. Então daí não vai funcionar o Doppler. Tem que ser, no caso, no sentido, como geralmente os policiais fazem. Ao observar o veículo se aproximando em alta velocidade, o policial aponta o sonar para o veículo suspeito e mede uma frequência aparente com 20% acima do valor de F. Então a frequência aparente foi maior que a frequência real. Ele captou uma frequência maior, claro, o carro estava se aproximando, com base nesses dados, considerando o ar parado. Olha só como ele se preocupa com o meio, porque senão a velocidade da onda muda. E que o som se propaga no ar com uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo, determine o módulo da velocidade do veículo insuspeito em quilômetros por hora. Então vamos lá. Essa é a expressão, tá? Daí nós temos, vamos tirar o cabeção daqui, depois eu coloco de volta, tá? Vamos colocar aqui, ó. Nós temos o veículo. Aqui está o aparelhinho de radar, tá? Então tá, ele vai emitir uma onda que vai bater no veículo que está em movimento, vai refletir e vai ser captada pelo policial. Ou seja, quando o carro reflete o sinal, esse carro está fazendo o papel da fonte. E esse policial que está com o aparelho, está fazendo o papel do ouvinte, do receptor. Professor, mas quem está emitindo é esse cara aqui? Tudo bem, mas o sinal refletiu. Então, ao refletir, ele é a fonte que está refletindo e ele é o ouvinte que está captando com o aparelho aquele sinal que vai fazer o cálculo. Tá? Então, aqui está a fonte, aqui está o ouvinte. Detalhe, o ouvinte está parado. Então a velocidade do ouvinte é igual a zero. E a fonte está se aproximando, mas lembrem, eu tenho que determinar o sinal da minha trajetória. E sempre eu vou falar que é positivo do ouvinte para a fonte. Por isso que eu fui bem cuidadoso em falar para vocês que o carro passa a ser a fonte a partir da hora que ele reflete. Então, o carro que está vindo nesse sentido está indo no sentido contrário ao sinal da minha trajetória. Então ele vai ser negativo. Agora eu substituo os valores. Notem, ó, a frequência aparente é 20% da frequência real. É 1 mais 0,2, né? 20% é 0,2. Então, ó, a frequência aparente é 1,2 da frequência real. Quem colocar só 0,2 aqui só calculou os 20%. Então, assim, ó, eu ganhava R$100, tá? Daí o meu salário foi aumentado em 20%. Eu vou ganhar só R$20? Não, eu vou ganhar 120. O inteiro mais os R$20. Aqui é a frequência real. Velocidade da onda, bom, substituo. A velocidade da fonte, que é o meu automóvel, eu estou a procurar. Frequência real corta com frequência real. Faço essa matemática. Encontro que a velocidade da fonte será igual a 66,67 metros por segundo, né?
que daí eu vou ter que depois passar para quilômetros por hora, daí é só multiplicar por 3,6. Beleza? Tá mais rápido, cara, hein? Tá merda. Beleza? Vamos fazer uma mais difícil. Vamos lá? Daí a matemática básica você pega ali, para e faz passo a passo. Para participar de importantes torneios, uma equipe de estudantes universitários desenvolveu um veículo aéreo não tripulado. Essa questão deu muito rolo quando saiu, mas a Federal do Paraná colocou o gabarito certo. O aparelho foi projetado de tal maneira que ele era capaz de se desviar de objetos através da emissão e recepção de ondas sonoras. A frequência das ondas sonoras emitidas por ele era constante, igual a 20 kHz. Lembra que quilo é 1000, 20 mil Hz. Em uma das situações da prova final, quando o aparelho movimentava-se em linha reta e com velocidade constante na direção de um objeto fixo, o receptor do veículo registrou o recebimento de onda sonora de frequência de 22,5 kHz. Notem, ele percebeu uma frequência maior que a frequência real, ou seja, está tendo aproximação. Considerando que neste instante, quando ele recebeu aquela frequência, o veículo se encontrava a 50 metros do objeto, assinale a alternativa correta para o intervalo de tempo de que ele dispunha para se desviar e não colidir com o objeto. Considera a velocidade do som de 340 metros por segundo. Então, gente, vinha o aviãozinho e eu sei a distância. Ele quer saber quanto tempo tem que demorar o aviãozinho para se desviar para que ele não colida, né, com o objeto. Gente, se eu sei a distância dele e quero o tempo, eu tenho que descobrir a velocidade que esse aviãozinho está andando, né? É isso que eu tenho que saber. Então vamos lá? O aviãozinho vai emitir a onda. Nesse caso, ele é fonte. Mas depois ele recebe de novo essa onda. Daí ele passa a ser ouvinte. Então, olha, primeiro, ele emite a onda que vai bater na parede do laboratório lá. Nesse caso, ele está fazendo o papel de fonte e a parede está fazendo o papel de ouvinte. Né? Então, olha, a ouvinte é a parede. Mas a parede nem escuta. O Timoto, tá? Faz papel como se fosse ouvinte. Eu vou orientar positivo sempre do ouvinte para a fonte. Então, o meu aviãozinho que emitiu o sinal, ele faz papel da fonte aqui, do ouvinte. Beleza. Então, a velocidade do ouvinte aqui será nula, porque a parede está parada. E o sinal que eu vou fazer aqui para a fonte? No caso, quando ele emitiu, quem está fazendo papel da fonte é o aviãozinho. Tá? E note, é diferente do exercício anterior. Do exercício anterior, o policial está parado, ele emite e o som volta. Agora, quem está andando emite e o som volta nele. É diferente o raciocínio. E a velocidade da fonte aqui, ó, o nosso aviãozinho está indo no sentido da trajetória, o contrário, contrário, né? Então aqui é menos. E a velocidade do ouvinte vai sumir, né? Substitua os valores. Eu preciso dessa velocidade do avião para saber qual é o tempo que vai demorar, sendo que eu já sei a distância, só que eu não tenho essa frequência aparente, né? Essa frequência aparente é aquela percebida pela parede. Mas acontece que um tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Acontece que quando esse sinal sonoro reflete na parede e chega no aviãozinho, a parede passa a ser a fonte e o aviãozinho passa a ser o ouvinte. No início, era o aviãozinho que emitiu e chegou na parede. No início, no início a fonte era o aviãozinho e a parede era o ouvinte. Mas daí vai refletir. Daí, quando reflete, a parede faz papel da fonte e o aviãozinho agora faz papel de ouvinte. E agora eu vou falar que é positivo do ouvinte para a fonte. E o aviãozinho passou a ser ouvinte. Olha o sentido positivo aqui, ó. E a minha parede que está emitindo agora é a fonte. Mas a frequência que ela refletiu
não era mais igual à frequência real. Era já uma frequência aparente. Era, olha só, a frequência que chega na parede é F'. E ela vai refletir essa F'. Só que o que ele vai perceber agora não vai ser essa F', porque ele continua se aproximando. Ele vai perceber uma outra frequência, que eu chamei de F duas linhas. Então, por partes. Ó, primeiro, chegou na parede uma frequência F', que é diferente da frequência real. A frequência real é o piloto do aviãozinho que está escutando, que não está tendo nem aproximação nem afastamento. O cara aqui na parede vai perceber uma frequência F', porque está tendo aproximação. Mas daí reflete, mas o aviãozinho continua a vir. Essa parede vai refletir uma F', mas como esse avião continua a se aproximar, ele não percebe F', ele percebe uma F duas linhas, que vai ser igual a essa F' que ele refletiu, que eu já fiz o cálculo no slide anterior, e vai depender disso aqui também. Então, olha, a frequência real vai ser o F', que era a aparente quando eu considerava o aviãozinho emitindo. Então, olha, o aviãozinho emitiu a frequência real, certo? Esse aqui percebe uma F'. E é essa F' que ele percebe que ele vai refletir. Ele refletiu a F'. E agora o aviãozinho que faz papel do ouvinte vai ouvir uma F duas linhas, uma outra frequência aparente. E a orientação é daqui para cá, ó. Agora o aviãozinho faz papel de ouvinte. Então a fonte está parada, que agora a parede faz papel da fonte, e o meu aviãozinho vem no sentido positivo. E agora, olha só, esse F' aqui é essa frequência que foi refletida pela parede. Ó. Beleza? E agora vira matemática básica, né? Corta esse 340 com esse 340. Né? Fica assim. Né? Ó. A frequência que ele percebeu por último foi igual a 22.500. Aqui é 20.000. Beleza? Resolvo isso, dá 20 metros por segundo. Velocidade igual a ΔS por ΔT. O tempo é igual a 2,5 segundos. Essa questão é pesada. Queria muito fazer essa aula de Doppler para vocês.